Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Café Liberal virtual da Iniciativa Liberal, aqui do Núcleo em Cascais. Hoje temos connosco como convidado o Dr. Armando Correia, que é o Presidente da Associação Empresarial do Concelho de Cascais. Dr. Armando Correia, em nome da Iniciativa Liberal de Cascais e da Iniciativa Liberal a nível nacional, quero agradecer a disponibilidade que teve em se juntar a nós. O Café Liberal é uma tradição já do núcleo. Em tempos pré-pandemia fazíamos fisicamente uma vez cada 15 dias, sensivelmente, em várias freguesias do concelho. Nos últimos 3 meses temos feito num formato virtual. Mais uma vez, muito obrigado. Recordar apenas a todos que estamos a transmitir live na página do Núcleo de Cascais. Quem nos está a seguir via Facebook pode fazer comentários na própria página que nós aqui transmitimos. Comigo estão, para além do Dr. Armando Correia, outros colegas do Núcleo de Cascais, a Paula, o Jorge e o Vasco, e da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, o António Amaral, a quem passo a palavra neste momento. Boa tarde a todos. Antes de mais, uma palavra especial ao Dr. Armando Correia, Presidente da Associação Empresarial do Concelho de Cascais. Dr. Armando Correia, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui connosco. Quero também saudar todos que estão a seguir esta sessão e agradecer ao Núcleo Tutorial de Cascais, da Iniciativa Liberal, pelo convite e a oportunidade de abrir os trabalhos e de fazer uma curta reflexão sobre a relação da Iniciativa Liberal com o mundo empresarial. Ora bem, nós entendemos que hoje em dia a vida é desnecessariamente complicada para quem trabalha na economia real. É desnecessariamente complicada para os empresários, investidores, empreendedores, produtores, comerciantes. O Estado português, aos seus mais diversos níveis político-administrativos, maltrata a iniciativa privada. Castiga o setor empresarial com uma absurda carga fiscal e com uma grotesca carga administrativa. O Estado português complica a vida às empresas e aos empresários. Mas não só, o Estado português também complica a vida aos trabalhadores, limita as perspectivas profissionais, tanto aos empresários, como aos profissionais liberais, como ao trabalhador por conta de outrem, como ao funcionário público. Os jovens esses deparam-se com o mercado de trabalho esmagado e sem perspectivas, e nem pensam em empreender. O Estado não contente ainda complica a vida às pessoas enquanto cidadãos. Trata mal as pessoas na sua relação com a educação, com a saúde, com a segurança social, com os serviços públicos, e nem vamos falar das finanças. Ou seja, a burocracia e a política contaminaram toda a nossa atividade cotidiana. Em Portugal complica-se por complicar. E isto limita claramente a criação de riqueza, de prosperidade, de bem-estar, de oportunidades de realização pessoal. E não é este o Portugal que nós queremos. Nós queremos um Portugal mais liberal, com erros de iniciativa liberal. Mas voltando a este domínio empresarial, os gestores das PMEs queixam-se que passam quase mais tempo a tratar de burocracias. Atenção, burocracias que não acrescentam valor, do que a servir os seus clientes. E isto é muito comprovado por estatísticas internacionais. Por exemplo, no índice Ease of Doing Business 2020 do World Bank, que mede a facilidade de fazer negócios, Portugal aparece no lugar 14 da Europa, 39 do mundo. Ora, o lugar 14 da Europa pode não parecer muito mau, mas não é suficiente. Muitos outros países no centro da Europa têm melhor contexto económico e melhor contexto institucional. E por isso nós temos de correr mais, temos de fazer mais. Na Europa nós temos uma economia relativamente fraca. Em termos de PIB per capita, estamos no lugar 26 do continente europeu. 26. É duro, mas não foi sempre assim. Ao longo destas décadas temos tido políticas que foram muito pouco amigas de uma economia livre. Políticas que se traduziram, na prática, em 20 anos de estagnação económica. Portugal já não cresce há 20 anos.
E porquê? Nada de muito novo. Se formos ver o índice da liberdade económica deste ano, do Heritage Institute, por exemplo, nós estamos no lugar 29 na Europa, 29. Ou seja, na liberdade económica, nós estamos no último terço dos países do continente europeu. Estamos na terceira divisão europeia. Não pode ser. Isto é triste. Nós, enquanto país, não deixamos de trabalhar. E, portanto, estamos a ser ultrapassados todos os anos por países, sobretudo do leste europeu. E quais são estes países? São países que eram miseráveis, porque eram comunistas, miseráveis economicamente, que estão agora a prosperar porque abraçaram ideias liberais e que agora nem querem ouvir falar de socialismos. Nós, em Portugal, com impostos e burocracias e socialismos, tanto de esquerda como de direita, estamos a ficar para trás, orgulhosamente sós. Simplesmente não se compreende que Portugal, que é um país periférico e relativamente pequeno à escala europeia, penaliza desta forma quem quer trabalhar. E a iniciativa liberal não se conforma com isto. Portugal tem de ser um país amigo do investimento, da criação de riqueza, de emprego e de oportunidades, de uma sociedade livre, de qualidade de vida, próspera e vibrante. Esta é uma causa liberal, mas devia ser uma causa de todos os portugueses. Nós temos de descomplicar Portugal. E esse trabalho faz-se também ao nível local e faz-se no diálogo entre a política local e a sociedade civil, especialmente a sociedade civil que representa o empresariado. E é por isso que nós, Iniciativa Liberal, temos tanto gosto em ter aqui connosco a Associação Empresarial do Conselho de Cascais, na pessoa do Dr. Armando Correia, que saúde novamente. Vamos descomplicar Portugal, vamos fazer Portugal um país bem mais liberal. E com isto termino e passo a palavra aos moderadores. Muito obrigado. Obrigado, António. Eu ia começar com uma pergunta do Dr. Armando Correia, que é a seguinte. Aqui há cerca de um mês, o reitor da nova SPE, o professor Daniel Traçam, afirmou num evento público que, de acordo com um inquérito, mas uma survey feito pela universidade, cerca de 25% das empresas de Cascais davam a sua falência como certa ou muito provável. E a minha pergunta é essa situação, de facto, a sua perspectiva, é que a situação é assim tão negra aqui em Cascais, particularmente com o pequeno comércio e a pequena restauração. Muito boa tarde. Antes de mais, em nome da Associação Empresarial do Conselho de Cascais, agradeço o convite que me foi feito. É com todo o gosto que estou aqui convosco a partilhar algumas das nossas experiências, sobretudo estas últimas experiências ao longo destes 3 meses, 4 meses que foram dramáticos para todos e obviamente que os empresários de Cascais não ficaram fora desta situação e passaram aqui momentos difíceis. Mas indo diretamente à sua questão, eu não tenho indicadores concretos de percentagens. Nós andamos no terreno, nós temos promotores na rua, nós próprios andamos na rua, falamos com os empresários, com o pequeno comércio, com a restauração e, de facto, o que assistimos é uma preocupação muito grande em relação àquilo que se passou, em que estiveram parados, mas também em relação àquilo que pode ainda vir a acontecer e que está a acontecer neste momento. Cascais tem 2 realidades, Cascais Conselho, portanto, tem 2 realidades. Tem uma realidade em que o turismo tem uma força muito grande, tem uma importância muito grande na economia, e tem outra, enfim, onde o turismo, enfim, nunca chegou. Estamos a falar de freguesias como Alcabidez, como São Domingos de Rana, até Parede e Carcavelos. O turismo fixa-se bastante entre Cascais e Estoril. E, na realidade, o que nós estamos a assistir hoje, com a ausência do turismo até à data, ou muito pouco que já chegou, na realidade, estes empresários, tanto da restauração como do comércio, que estavam muito dependentes do turismo, estão efetivamente a passar um mau bocado, estão com receios, estão com dúvidas do que é que este seu futuro pode trazer. Nós vamos ouvindo diariamente relatos, há bem pouco tempo foram os ingleses,
enfim, que deixaram de vir para Portugal pelas razões que se conhece. Hoje já se ouviu também que também a Bélgica está a tirar Portugal para já dos países seguros para os seus concidadãos poderem vir. Portanto, obviamente que são situações que nos preocupam. E nessa realidade estamos de facto com uma situação em que a economia vai se ressentir, e não só neste momento estamos ainda numa fase em que, com alguma esperança, que estes meses de verão, julho, agosto e setembro, possam ainda trazer alguma dinâmica comercial e empresarial, mas nós pessoalmente na associação temos feito bastantes análises e bastantes contactos e estamos com algum receio do que é que poderá acontecer a partir de outubro. Neste momento não são ainda muitas as empresas que temos conhecimento que tenham encerrado ou que nem tenham chegado a abrir. Há efetivamente algumas, não lhe posso confirmar este número de 25%, sei que há algumas, mas também sei que há muitos empresários que continuam apostados em trilhar o seu caminho, com a consciência que passaram um mau momento, e foi de facto um momento muito complicado, aqueles primeiras semanas, os primeiros meses, digamos, entre o dia 15 de março e o dia 15 de abril, foi de facto muito complicado. Nós tivemos que ter aqui uma atenção redobrada a muitos empresários que vinham ter connosco perfeitamente desesperados, sem saber o que é que haviam de fazer, porque esta é uma realidade para a qual ninguém estava preparado. Enfim, não estavam preparados os governos centrais, não estavam preparados os governos locais e não estavam preparados os empresários. Portanto, todos nós, todos os dias íamos vivendo uma experiência nova sem saber exatamente o que é que nos ia acontecer no dia seguinte. Portanto, isto foi uma experiência que todos nós vivemos e que ainda estamos a viver, mas de facto o primeiro impacto foi complicado. Agora, voltando novamente à sua questão, não lhe posso garantir que estes valores estejam totalmente corretos, também não estou a dizer que estão errados, mas sim, há algumas empresas que já não abriram, outras que já encerraram, mas eu acho que a grande maioria ainda está a trilhar o seu caminho e com esperança de conseguir ultrapassar este período menos bom que passámos todos. Eu tinha aqui uma outra questão, depois não sei se alguns dos meus colegas querem também fazer alguma pergunta. Isto é um fórum onde nós discutimos em grupo, não necessariamente apenas perguntas e respostas. Mas uma outra pergunta e uma outra questão, e é até que ponto é que o turismo nacional, por assim dizer, está menos sujeito às restrições de viagens dos mercados no inglês ou outros, pode de alguma forma, na sua opinião, colmatar a falta do turismo internacional, por assim dizer? Bom, essa é sempre uma esperança que nós temos, que de facto Cascais, pela sua localização, pela sua envolvência, pela qualidade também do comércio e serviços que tem, possa de alguma forma atrair também turistas nacionais, mas tradicionalmente não há dúvida que os turistas estrangeiros têm sido o principal, digamos, o principal cliente desta zona. Volto a dizer, estamos a falar aqui de uma zona que está bastante confinada a Cascais e Estoril. Porque também lhe posso dizer, e temos esses relatos, que em muitas outras zonas do concelho, em que várias atividades, não tanto da restauração, mas do comércio, que estão a conseguir dar a volta à situação com o cliente local, criando aqui novas formas de fazer comércio, novas formas de abordagem ao cliente, e estão a ultrapassar esta situação. Portanto, volto sempre a frisar que, efetivamente, o turismo não chega a todas as zonas do concelho e, de facto, neste momento, são as zonas onde o turismo mais chegava
que estão em maiores dificuldades. Se tivermos que, por assim dizer, resumir as 2 ou 3 ambições ou desejos, ou que se deve chamar mesmo queixas, dos empresários em Cascais, quer na área da restauração, quer na área do pequeno comércio, ou seja, o que é que eles gostariam de ver diferente? Quais seriam essas áreas ou essas medidas? Bom, eu acho que uma das principais situações que eles não gostariam de voltar a ver era um encerramento total, como aconteceu a meados de março. Essa é uma situação que todos nós temos muito clara, que se voltar a acontecer então, mesmo que seja por menos tempo, não sei se a economia, no seu geral, vai conseguir aguentar. E não estamos apenas a falar de Cascais, estamos a falar do país inteiro, mas focando-nos aqui em Cascais, de facto essa é uma preocupação, é algo que está na cabeça dos empresários no dia-a-dia, é se de facto se começa a falar num segundo confinamento, isso sim vai ser dramático. Eu acho que essa é a principal preocupação que os empresários em geral têm. E o que é que acha que mudou na maneira dos próprios empresários gerirem o seu negócio? Nós assistimos durante este período de confinamento às entregas em casa, encomendas pela internet. Acha que de alguma maneira o próprio tecido empresarial se vai alterar como consequência da pandemia, mesmo que voltemos a tempos normais, por assim dizer? Sim, estou convencido que sim, já se alterou e eu acho que esta realidade dos takeaways, das entregas ao domicílio, isto não é apenas só na área da restauração que veio para ficar, Nós aí tivemos, enfim, um trabalho que penso que foi bastante importante, desde as primeiras semanas em que nos apercebemos da importância que este tipo de serviços podia ter para os empresários e começámos a criar um diretório com todas as empresas que íamos tendo conhecimento que se estavam a dedicar ao takeaway e às entregas ao domicílio, e volto a dizer, não apenas da restauração, mas várias outras atividades, informática, que foi uma coisa que também foi muito necessária nesta época, engomadorias, lavandarias, enfim, uma série de outros serviços, e começámos a fazer um diretório. Depois a própria Câmara Municipal de Cascais juntou-se também a nós nesse diretório, posteriormente as juntas de freguesia também, ou seja, acabámos depois em conjunto de ir alimentando este diretório que chegou a várias centenas de empresas, onde de facto o cliente facilmente podia verificar o que é que existia, o que é que estava disponível para poder continuar a ter os seus serviços. E isto de alguma forma não salvou propriamente os meses difíceis que os empresários tiveram, mas pelo menos ajudaram a manter alguma dinâmica e manter a máquina em funcionamento. Eu acho que sim, que este tipo de serviço vai continuar, vai inclusivamente, na nossa opinião, vai sendo cada vez mais aperfeiçoado. Nós mesmo muito antes desta situação de pandemia, já há muito tempo que nós incentivávamos o comércio digital, o e-commerce, e com várias ações de formação que fizemos para os empresários, explicando-lhes que era abrir uma segunda porta, não para a rua, mas para o mundo, e neste caso viu-se a importância, porque se a porta para a rua tinha que estar fechada, a porta para o mundo conseguia continuar a estar aberta. E muito empresário, de facto, deu por bem entregue o tempo e o investimento que fez antes desta situação, sem prever que isto ia ser tão importante, mas continuamos a ter conhecimento que cada vez mais os empresários estão a perceber-se da importância que esta era digital no comércio pode vir a ter, e eu penso que sim, que isto, respondendo à sua questão, sim, isto vai para ficar e são novas técnicas, novas formas de fazer comércio que vão ficar, mesmo que as coisas, como se espera, venham a ficar tudo bem, como se diz. Eu antes de passar aos meus colegas, eu sei que eles também têm algumas perguntas
para fazer. Tenho uma última questão para fazer, que é, se eu for um empresário, porquê é que eu devo vir investir em Cascais e não investir num outro concelho na área metropolitana de Lisboa? Essa é uma pergunta complicada, mas sim, de facto, Cascais eu acho que Cascais tem uma dinâmica muito própria e muito especial. Há coisas que não se conseguem quantificar ou definir em pormenor, mas tem toda uma envolvência, tem toda uma forma de estar na atividade comercial e empresarial que na realidade se distingue de muitos outros locais. Eu tenho por vezes, força da minha atividade institucional, reúno muitas vezes com colegas de outras associações, por vezes estávamos, muito antes desta pandemia, discutíamos determinados assuntos e quando eu fazia uma intervenção toda a gente dizia, mas vocês lá em Cascais está sempre tudo bem, aquilo é tudo sempre muito bom. E eu dizia isto, não, nós temos as mesmas dificuldades que os outros todos, mas portanto por aí já vê que existe de facto esta imagem de Cascais como um local diferente, um local onde as pessoas gostam de viver, gostam de estar e de facto têm todas as condições para qualquer negócio correr bem em Cascais. Jorge, eu sei que tinhas uma pergunta para fazer. Sim. Olá, viva, Dr. Armando Correia, obrigado por este tempo que nos dispensou. Portanto, eu trago aqui uma pergunta no seguimento já, portanto, nesta análise agora da recuperação, não é? Vamos recuperar desta pandemia, mas para onde? Ou seja, do ponto de vista, pelo menos da sua leitura e das expectativas dos empresários, nós estamos à espera que as coisas, por exemplo, voltem a ser o que eram. Estamos à espera, por exemplo, que venham os mesmos turistas, que venham das mesmas fontes, que continuem a vir o mesmo tipo de turista, ou há aqui uma possibilidade de existir uma transformação, portanto, uma transformação, e eu digo, por exemplo, ao nível de os principais países que enviam turistas, por exemplo, para a nossa zona, ou se neste momento estamos ainda numa fase em que não sabemos, portanto, se vamos voltar aonde estávamos, se vamos ter que ir à procura de novos mercados, se vamos criar novos mercados, portanto, como o Miguel estava a dizer há pouco, por exemplo, trabalhar a própria procura interna dentro do próprio país. Se existe aqui, ou se tem percepção de existir algum plano ou alguma expectativa nesse sentido? É assim, eu acho que, no fundo, se as coisas continuarem ou passarem a correr bem, como todos desejamos, eu acho que tem tudo para voltar a ser como era. Mas isto é sempre muito, muito difícil porque tem a ver com uma série de situações que não dependem de nós. Eu recordo-me, ao princípio, nos primeiros tempos de confinamento e depois do pós-confinamento, como se sabe, como se ouviu, Portugal foi elogiado pela forma como lidou com a pandemia, enfim, todos os resultados que foram aparecendo. E nós, enquanto empresários, dissemos, ok, isto vai ser ótimo, porque quando o turismo voltar a sair das suas casas, vai escolher destinos que lhes pareçam seguros, como era o caso de Portugal, que tantos elogios recebeu, não só de países europeus, como até países fora da Europa. De repente, com esta última realidade, nós de repente parece que passámos a ser o patinho feio. Portanto, e obviamente que isto acaba por ter um reflexo negativo naquilo que nós queremos fazer daqui para a frente. Nós acreditamos que são situações pontuais, mas são situações pontuais que acabam por prejudicarem muito a economia local. Como eu dizia há pouco, se por acaso, digamos que o turista inglês até nem é o turista que mais escolhe Cascais, vai muito mais para o Algarve do que para Cascais. Já o turista belga, como hoje ouvimos, que também
vai estar limitado, já é um turista que vem mais para Cascais. E isto, obviamente, é uma má notícia para nós, mas temos que conseguir dar a volta à situação e aquilo que, a sensação que temos é que isto não depende de nós, Cascais, não depende sequer do governo local, isto depende um bocadinho daquilo que o país estiver a fazer. Nós acabamos por ser um bocadinho prejudicados, se se pode dizer, com aquilo que está a acontecer no país e em determinadas zonas do país, que por acaso em Cascais até nem está a ser nada muito dramático, mas acabamos por receber também essa situação como reflexo daquilo que está a passar no país. Mas sim, nós temos que procurar novos mercados, temos que tentar no fundo, cativar o turista português. Eu acho que em muitos casos, isto é uma crítica que eu tenho sempre feito, há alguns empresários, algumas zonas e alguns empresários que durante muitos anos menosprezaram o turista português e, no fundo, valorizaram muito mais o turista estrangeiro. Hoje, nos dias de hoje, certamente estão arrependidos daquilo que fizeram e se calhar preferiam continuar a poder, eu já nem digo só o turista português, eu digo até o próprio local, até o próprio cliente de Cascais que também vem e que também gosta, obviamente, de vir para o comércio, para a restauração, que vem também fazer as suas compras a Cascais. Eu acho que esta realidade vai se alterar e que aos poucos voltaremos novamente àquilo que estamos, se em termos de saúde as coisas continuarem a correr bem. Sim, ok. Volto novamente a fazer aqui uma questão e depois passarei a outro colega meu. Tem havido alguma preocupação, pelo menos nas notícias e nas redes sociais, em termos de garantir que em certos locais de trabalho, por função do próprio ajuntamento de pessoas, não haja propagação do vírus, por assim dizer. A minha pergunta era o que é que a Associação Empresarial tem estado a fazer ou tem acompanhado para garantir, no fundo, dentro do possível e dentro das competências que tem, a segurança dos próprios empregados. A Associação Empresarial de Cascais esteve envolvida com a Câmara Municipal de Cascais e com a DNA naquele projeto do teste aos funcionários dos empresários. Portanto, isso foi um processo que começou ainda antes da abertura da restauração, nomeadamente, tem continuado até há poucos dias. Agora, momentaneamente, esgotou-se o estoque de testes, mas temos estado permanentemente a distribuir testes, ou seja, tem havido a preocupação para perceber se de facto existem situações de pessoas infectadas no comércio e na restauração. Essa tem sido uma das preocupações que temos tido. Paralelamente com isso, temos estado também empenhados em dar todo o apoio e criámos uma série de dísticos de todas as obrigações que o pequeno comércio e a restauração têm que ter em termos dos cuidados de higiene, das limpezas, dos desinfetantes, das mãos. Eu penso que a nível do pequeno comércio e da restauração, eu acho que as coisas estão bastante controladas, e aí não falo só de Cascais, falo um bocadinho no geral. Eu acho que há situações bem mais preocupantes. Nós temos, por exemplo, os supermercados, os hipermercados, que nunca encerraram, onde eu não vejo que exista nem metade da preocupação nem do cuidado que está a existir hoje no pequeno comércio, no comércio local. O comércio local existe uma preocupação muito maior dos próprios empresários, das limpezas, a própria utilização do multibanco, entre cada utilização, os multibancos são limpos. Eu não vejo isso nas grandes superfícies. Portanto, eu acho que hoje é muito mais seguro voltar ao comércio tradicional. Isso está a acontecer, nós estamos a ver essa realidade. As pessoas sentem-se mais seguras
do que propriamente ir às grandes superfícies, onde as coisas acabam por ser um bocadinho menos pessoais, onde existe talvez menos atenção neste ok? Portanto, eu acho que isto é uma forma também de conseguirmos aproveitar esta situação como uma oportunidade para que as pessoas, aos poucos, regressem ao comércio tradicional, regressem ao seu restaurante onde sempre foram bem tratados, para de facto voltar a dinamizar toda a atividade empresarial. Eu vou passar agora ao meu colega, ao Vasco, eu sei que ele também tem uma pergunta para lhe fazer. Boa tarde. A minha questão era, os países agora, foi a Bélgica, a Escócia, já tinha sido a Inglaterra, vão em 39 países em que têm que fazer quarentena depois de regressar de Portugal. Com o Brasil e os Estados Unidos, com a situação que têm relativamente à pandemia, o que é que nos resta de turismo internacional em Cascais? Pois, essa é uma preocupação que temos e por isso eu há pouco dizia, porque cada notícia que vamos recebendo de mais um país que está a obrigar a estas quarentenas é mais uma situação que nos preocupa, porque são menos turistas a curto prazo que viram para Cascais. Obviamente que é algo preocupante, mas vamos lá ver, é uma coisa que isto tem que ser trabalhado a nível nacional, não é a nível local. Portanto, tem que ser, digamos, o Governo Central a encontrar uma solução para ultrapassar esta situação. Eu sei que estamos-nos a basear, digamos, em indicadores que foram fornecidos pela Comunidade Económica Europeia, mas eu acho que é um pouco injusto, porque se nós ao princípio até fomos dados como um bom exemplo, quer dizer, nós não passámos de bestiais a bestas de um dia para o outro, quer dizer, as coisas não são assim, portanto eu acho que há aqui, eu não sei se há aqui outros interesses que não apenas os interesses de segurança, de saúde, se há outros interesses políticos ou económicos por trás destas decisões destes países, porque de facto faz muita confusão como é que de repente nós deixamos de ser um país seguro para as pessoas virem para cá. Essa é uma questão que muita gente faz e ninguém consegue, ou pelo menos eu nunca vi até agora uma explicação exata do porquê. É um tema que a mim também me faz imensa confusão, como é que de repente, estando a situação aqui aparentemente controlada, de repente somos vistos como um risco. Não sei, mas gostava que alguém que soubesse explicar, que conseguisse dar uma explicação sobre o tema. Eu julgo que a Paula também queria fazer uma pergunta. Paula, não sei se estás a ouvir. Eu acho que a Paula... Eu estou a ouvir, estou só a mudar de sítio. Ok. Porque estava sem bateria, estava num sítio com muito barulho. Pronto, já posso mudar. Eu não queria fazer uma pergunta, queria dizer relativamente àquilo que estávamos a falar, nós de repente temos sido dados como um país pouco seguro. Houve um país que foi a Grécia, que tem um governo que fez uma ação de marketing extraordinária na ilha de Santorini no dia, eu acho que foi 13 de junho, e convidou toda a imprensa internacional a estar presente. Eu convido-vos a ver no YouTube, em Santorini, e portanto aquilo que ele fez foi dizer, muito bem em inglês, nós estamos bem, eu sei, Greece is open for business. E garantiu que estava tudo preparado e que se houvesse algum surto eles saberiam lidar com isso. Abriu o país a toda a gente, menos a Portugal. A partir desse dia, na imprensa internacional, Portugal foi... Nós passámos a estar, a partir desse dia, nós passámos a estar numa lista negra. Agora, o que é interessante é ver como é que a Grécia se posiciona e encara o turismo de uma forma de negócio. E convido toda a gente a ver o CEO, porque para mim é um CEO e não é um primeiro-ministro que está a falar. E o impacto que isto teve em toda a imprensa internacional. É só para responder ao Miguel, porque para além disso não vejo absolutamente nada que possa ter acontecido
tendo em conta que o nosso R hoje já é inferior a 1 e o da Alemanha é 1,29. Portanto, em todos os países, no fundo, o nível de contágio é maior do que o nosso. Mas, no fundo, dá-me a sensação que tem a ver com o facto do Estado estar virado para dentro e não ter, e agora vou ser desagradável, o nível de profissionalismo que em algum tipo de casos é necessário para abordar a economia como, no fundo, um empresário aborda o seu negócio. Então, era isso que eu queria dizer. Há um artigo interessante que se chama Estão-nos a roubar os clientes. Não sei se vocês já leram. Não. Repara que há outros mercados que concorrem connosco, que, se calhar estou aqui a dizer uma grande barbaridade, mas no norte da África que continuam fechados. Mas é verdade, mas na Europa, quem é que tinha boa imagem? Nós. Nós achávamos não é Itália, não é a Espanha, não, é verdade, nós tínhamos uma boa imagem, não era Itália, não era Espanha, e portanto, mas é muito interessante ver, porque tem a ver com o facto das abordagens, a abordagem de estar virada para dentro ou uma abordagem de estar virada para fora e para o mundo, não é? Mas repara, a Espanha decidiu abrir a 21 de julho, se não estou em erro, e nós insistimos em só abrir a 1 de julho. A mensagem que passa aí também não é muito positiva. Sim, e a Espanha ainda com imensos mortos como eles tiveram, abriram as Baleares à Alemanha. E, portanto, é muito interessante porque, na realidade, do meu ponto de vista, também não é só apenas aquilo que efetivamente acontece, é a forma como nós comunicamos aquilo que acontece e nos posicionamos. E daí o Dr. Armando Correia tem razão, uma questão que é mais nacional. Mas eu há bocadinho tinha aqui uma pergunta que era, em relação aos empresários de Cascais, dessas pessoas que estiveram presentes na formação, tem alguma ideia da percentagem daqueles que digitalizaram os negócios? Em termos percentuais, não, mas sei que houve muitos negócios que começaram a dar frutos em muitas áreas. Estamos a falar, por exemplo, na área do vestuário, roupa de criança, muitas áreas em que, de repente, ou seja, as empresas começaram a fazer uma comparação entre as vendas que eram feitas na loja e as vendas online. E a determinada altura, esta situação começou a equilibrar-se, ou seja, já vendiam tanto online como na própria loja. Portanto, há de facto um crescimento, até porque hoje as novas gerações estão muito mais, digamos, formatadas para a compra online. Conheço muita gente, conheço muitos jovens da idade dos meus filhos, que para eles as compras são online, não faz sentido ir para uma loja fazer compras, perder tempo. Não, na net a gente vê tudo e compra e manda vir e chega à casa. Portanto, há que entender, e é isso que nós temos estado ao longo destes últimos tempos, e estamos a falar talvez destes últimos 2, 3 anos, a incentivar e a mostrar aos empresários a mais-valia que é o comércio digital, porque com pequenos investimentos, sem ter que ter um estoque especial, que é o estoque que eles já têm na loja, que eles já têm que ter para ter a porta aberta, e com esse mesmo estoque eles conseguem ter outro balcão de vendas que se pode tornar mais importante do que a própria loja. Portanto, é essa realidade que nós temos vindo a chamar a atenção e que, enfim, esta pandemia nos veio mostrar que, de facto, era uma oportunidade. Obrigada. Jorge, eu sei que tu querias também voltar a fazer aqui talvez uma pergunta que eu acho que acaba por ser relevante, porque vai buscar bastante feedback, uma multiplicidade de áreas e também de tipos de negócios, mesmo que empresários apenas do conselho, mas que é se lhes são comunicadas, se têm alguma sensibilidade também de que tipo de apoios ou que tipo de ajudas é que os empresários em Cascais estão à espera de receber. Portanto, no sentido de estão à espera, portanto, há uma expectativa de receber ajudas diretas, de receber, por exemplo, benefícios fiscais ou reduções de impostos, acesso, por exemplo, a ferramentas, isenções também de impostos, a moratórias. Na sua ótica,
qual é que acha que tem sido mais a ferramenta mais consensual ou o pedido mais consensual para ajudar a ultrapassar esta crise, ou até mesmo para, pelo menos, porque eu acredito que a crise ainda está, nós ainda estamos em cima dela, não é? Portanto, ainda estamos a navegar a crise. Portanto, se isto fosse um deserto, nós ainda estamos a caminhar o deserto. Mas quais é que serão os principais apoios ou os principais facilidades? Também, por exemplo, o nível de burocracia, porque eu continuo a achar, por exemplo, que nós temos um grave... Eu até acho este problema até às vezes mais grave quando nós falamos de carga fiscal ou de impostos. Eu acho às vezes que é mais grave a quantidade de processos que nós, como empresas, temos, por exemplo, às vezes que seguir, que geram mais custo do que um imposto, não é? Portanto, porque nós para responder a todo um tipo de entidades, para responder a todo o tipo de obrigações de não sei quantas entidades, acabamos por incorrer em mais custos na própria gestão administrativa do que com, às vezes, certos impostos e certas taxas. E se existe alguma coisa que os empresários estejam à espera ou que exijam ou que queiram muito para, pelo menos, ainda não estou a falar em recuperar, mas para atravessarmos esta fase. Sim, nós passámos aqui várias fases. Na primeira fase logo, aquele primeiro impacto, ainda durante o mês de março, o que os empresários pediam era dinheiro vivo para pagar os ordenados no fim do mês. Esse foi logo o primeiro impacto e soubemos e tivemos conhecimento que muitos deles não tinham e não tiveram dinheiro para pagar os ordenados no fim do mês. O mesmo se passou depois para o mês de abril, porque também estiveram fechados. Este foi o primeiro impacto, era a tesouraria. Esse era o primeiro problema, digamos que era aquilo que estava em cima da mesa e era a primeira análise que fazia. E à medida que a situação foi avançando, depois houve aqui várias coisas que iam ajudando. Houve as moratórias, houve algumas isenções de taxas, como aconteceu, a Câmara Municipal de Cascais fez algumas isenções, nomeadamente nas taxas de ocupação de via pública e de publicidade e de uma série de situações. Depois, quando veio a reabertura, houve também outra situação que foi importantíssima, sobretudo na área da restauração, que foi o alargamento das esplanadas. E isto com que objetivo? O objetivo era todos os espaços que, em termos físicos, tinham essa possibilidade, alargando as esplanadas para manter os afastamentos obrigatórios, a ver se conseguiam pelo menos manter o mesmo número de mesas. Portanto, esse foi também um apoio que foi importante e que foi solicitado e que foi sendo dado sempre desde que fisicamente isso fosse possível. Mas agora, falando um pouco da situação que referi em termos de impostos, eu aqui posso misturar também um bocadinho a minha atividade profissional. Eu tenho um gabinete de contabilidade, portanto estou bastante à vontade para poder também falar nesse tema, nas burocracias, nas obrigações fiscais, e de facto aqui era importantíssimo uma simplificação dos processos fiscais e os processos administrativos. Nós continuamos com cargas administrativas muito grandes. Em muitos casos, os próprios empresários nem se apercebem, porque entregam o assunto ao seu contabilista, ao seu advogado, mas de facto estamos a falar de burocracias, de redundâncias, de coisas que se entregam, mas já se tinha comunicado no documento anterior, ou seja, coisas que não fazem sentido. Aqui não há dúvida que os anunciados simplexes nunca funcionaram como simplexes, quer dizer, os processos não se tornaram mais simples, talvez em algumas, utilizando hoje ferramentas informáticas, é um pouco mais fácil de fazer as coisas, ou seja, em vez de irmos à repartição de finanças levar o documento, podemos submetê-lo pela net, mas o documento continua a existir, o documento continua a ter que ser feito. E é essa parte mais simples que era necessário que fosse alterada. Os empresários continuam a ter uma carga administrativa muito grande. Nós falamos, agora voltando novamente à associação, nós muitas vezes somos contactados por empresários estrangeiros que se querem instalar
em Portugal, e quando lhes começamos a dizer a quantidade de burocracia a que eles estão sujeitos, eles não querem crer, às vezes julgam que estamos a brincar, porque de facto são coisas que não fazem sentido, que se duplicam, coisas que eles perguntam, mas para que é que isto é preciso? Pois nós também não sabemos, mas o que é certo é que é preciso. Portanto, é esta simplicidade que continua a ser necessária nos processos administrativos, nos processos fiscais, e que de facto precisávamos que houvesse uma revolução nesse sentido. Isto precisava de uma revolução, porque de outra maneira continuamos digamos, a tornar as coisas mais simples por um lado, mas mais complicadas por outro. Sim, sim. Acho que aí também eu também falando, obviamente, como empresário, vejo o que é que eu vejo e também nos outros empresários, será o empresário deixa de se poder focar na sua atividade e acaba por perder demasiado tempo na parte administrativa, de onde não tira também nenhum proveito. E nós aqui, no Covid, acabámos por pagar um bocadinho o preço de toda essa burocracia. Por exemplo, basta ver, por exemplo, o acesso às linhas Covid, por exemplo, em que se pedia toda uma parafernália de papéis, mesmo assim não eram muitos, mas mesmo já havia, sei lá, por exemplo, certificados PME, documentos que não faz sentido, o próprio Estado tem, e eu acho que aqui, para a recuperação, ou pelo menos a percepção que eu tenho é, os empresários precisam de se libertar, precisam de se virar para o negócio, não podem estar constantemente ao telefone com as repartições de finanças, com os advogados, com os contabilistas, até porque os próprios custos disso, é o que eu digo, uma avença de um advogado, uma avença de um contabilista, numa pequena empresa, facilmente ultrapassa o lucro tributável, portanto, o IRC. Portanto, nós aqui, se não formos à procura e se não aproveitarmos até isto do Covid um bocado para dar aos empresários ferramentas para eles ficarem ágeis, não sei se vamos conseguir que a recuperação também seja rápida, porque os empresários... Eu vejo, e aqui também seria uma pergunta, ou pelo menos mais uma vez uma percepção, mas eu sei de muitos casos de empresários que, mesmo tendo empresas viáveis pós-Covid ou que conseguissem sobreviver ao Covid, já não têm a motivação e aproveitaram o Covid, portanto, utilizaram o Covid como argumento e encerraram as atividades. Portanto, deixaram que todo este mood negativo também os arrastasse um bocado e fecham as suas atividades. E atenção, mesmo tendo atividades saudáveis, ok? Ou saudáveis, vamos admitir que as coisas vão voltar ao normal, mas sim. Portanto, há aqui todo um conjunto de fatores que eu acho que saber estas sensibilidades é sempre muito importante. Sim, houve na realidade aqui situações que podiam ter sido mais simples, como referir aos layoffs, por exemplo, muito embora o layoff fosse chamado layoff simplificado, mas de simplificado tinha pouco. A situação dos apoios, enfim, das linhas de crédito, foi mais uma vez, e eu aqui sou muito crítico em relação à banca, tudo aquilo onde mete a banca é para complicar, não é para facilitar a vida a ninguém, portanto, quer dizer, mesmo em termos contabilísticos, ainda hoje estarem a pedir situações contabilísticas que os prazos foram largados, nomeadamente ter bancos à data de hoje a pedirem IES, porque o prazo da IES é para o fim do mês e provavelmente vai ser adiado. Tecnicamente, humanamente, é quase impossível conseguir fazer as IES a tempo de horas. Portanto, os bancos estarem a exigir isso para linhas de crédito, para renovações de linhas de crédito, quer dizer, é quase que ridículo. Às vezes parece que estão à procura de razões para negar o apoio.
Portanto, isto tem-se visto em muito, e de facto não há dúvida que durante o Covid nem tudo foi fácil, nem tudo foi simples, e houve atividades, como é o caso, eu falo por mim, como a atividade dos contabilistas, que nós trabalhámos o dobro daquilo que trabalharíamos se não tivesse havido esta pandemia. Às vezes parece que estão à procura. Temos aí um eco. Oi? Já retirei o eco. Ok. Ok, voltando então a ti, Miguel, se quiseres. Sim, eu queria voltar ainda ao início da nossa conversa num assunto que o Dr. Armando Correia referiu, que é a diferença entre os concelhos do litoral, ou o concelho de Cascais em relação à Parede de Carcavelos, especialmente em relação ao Cabilhés e a São Domingos de Rana. E a minha pergunta era, nesse sentido, o que é preciso fazer para que o desenvolvimento que o concelho de Cascais tem, e de alguma maneira a Parede de Carcavelos, mas menos, chegue também a Alcabilhés e a São Domingos de Rana? O que é que falta para que isso aconteça, na sua opinião, Dr. Macoel? Eu acho que, assim, cada uma destas regiões tem as suas particularidades. Eu tenho dito sempre, e agora é a prova daquilo que nós temos vindo a dizer há muito tempo. Por exemplo, a Parede, em termos comerciais, é mais forte do que Cascais. Se tirarmos o turismo a Cascais, a Parede, em termos comerciais, é mais forte que Cascais. E agora está-se a ver, porque como o turismo não chegou, não chega e não prejudicou também neste momento a Parede continua, enfim, com alguns condicionalismos, mas o comércio continua a funcionar relativamente bem. Portanto, se formos para Alcabidés, em Alcabidés temos uma zona de restauração importante, que também está a funcionar relativamente bem. São Domingos de Rana tem polos mais dispersos. Os polos de São Domingos de Rana não existe propriamente um polo importante, digamos uma zona central, existe ali vários polos que não são muito grandes. Mas, de facto, cada uma destas zonas tem as suas particularidades, têm que ser apoiadas de formas diferentes, mas eu acho que estavam a ser feitas algumas ações que dinamizava essas zonas, obviamente que cada uma delas adaptada até ao tipo de pessoas que lá vivem, que lá fazem as suas vidas. O caso de algumas feiras temáticas que se faz em São Domingos de Rana, que faz mais sentido fazer esse tipo de feiras em São Domingos de Rana do que fazê-las em Cascais ou no Estoril. Mas também fazer em Cascais e no Estoril coisas que no fundo se adaptam mais ao tipo de pessoas que frequentam estas zonas. Portanto, eu acho que tem sido, ou estava a ser feito várias ações que de alguma forma estavam a dinamizar o conceito. Agora, isto parou tudo, vamos ver quando é que vai recomeçar, como é que vai recomeçar, mas estou consciente que se calhar vamos demorar algum tempo até voltarmos aqui a alguma normalidade também nesta dinâmica que se pretendia que estas regiões tivessem. Eu tenho aqui uma questão de uma pessoa que está a ver através da página do Facebook, que pergunta, é o João Pedro Almeida, que pergunta o que considera os principais desafios para a iniciativa privada em Cascais. Bom, o principal desafio em Cascais não há de ser muito diferente do desafio do resto do país. No fundo é tentarmos voltar a uma normalidade, conseguirmos voltar a atrair os clientes, a demonstrar confiança aos clientes para que os clientes possam voltar. Temos conhecimento que, sobretudo a nível da restauração, ainda há muita gente que tem medo de ir a um restaurante, e isso temos tentado contrariar e temos tentado demonstrar que é seguro. Continuamos obviamente, a ter pessoas ainda confinadas em casa que têm medo de sair, mas que é necessário também que compreendam que é seguro voltar
à atividade e esse regresso à atividade é importante para a atividade voltar à normalidade. Muito obrigado. Eu sei que estamos quase no fim do nosso tempo. A minha última pergunta é um bocado ao contrário, que é o que é que gostaria de perguntar à Iniciativa Liberal? Bom, o que eu pergunto sempre, e enfim, nós temos sido ao longo eu estou na Associação há 12 anos e temos sido sempre visitados por várias forças políticas. O que eu costumo sempre perguntar é que projetos é que têm para Cascais? O que é que fariam de diferente em Cascais? Muito bem. Eu vou passar ao António, que está-se ali a rir, porque ele vai querer com certeza responder a esta pergunta e eu depois acrescento uma parte mais específica sobre Cascais. António. Claro que sim, tem gosto. Ou seja, a Iniciativa Liberal agora está a desenvolver um esforço para criar equipas um pouco por todo o país, que servirão principalmente para conhecer os problemas locais e desenvolver políticas locais. E neste sentido já existe há bastante tempo o núcleo territorial da Iniciativa Liberal de Cascais, onde estamos agora e que tem essa incumbência. O objetivo da Iniciativa Liberal não é apenas, obviamente, aquele que se atribui aos partidos tradicionais. Obviamente, isto é um partido político e ambicionamos ter uma voz enfim, no poder político, mas temos também como missão divulgar culturas e ideias liberais e também influenciar o debate político partidário, que é uma coisa que a nível nacional julgo que, enfim, temos conseguido que apenas com um deputado na Assembleia da República alterar um pouco a percepção do que as pessoas tinham, do que eram as ideias liberais e colocar os temas que, quanto a nós, são urgentes no debate político e que até ao momento não tinham resposta. No que diz respeito às questões locais, foi a sua pergunta, de novo, tenho que passar a bola ao Miguel, que é o coordenador do núcleo territorial de Cascais, e poderá ser assim mais concreto do que eu. Obrigado, António. Aquilo que nós queremos para Cascais, ou que vamos para Cascais, é, no fundo, dar resposta a uma série de questões que foram aqui levantadas, a burocracia, a carga fiscal, a quantidade de papelada que é preciso. Isto não é mais um aspecto económico e que, portanto, faz parte do nosso programa a nível nacional e certamente o fará a nível autárquico, que é simplificar toda a carga administrativa, reduzir onde seja possível a questão dos impostos e tornar a máquina do Estado, seja ela a máquina a nível do Governo Central, quer do Governo da gestão autárquica, mais eficiente. Ou seja, nós o que defendemos não é a abolição do Estado, o Estado deve continuar a existir, mas é um Estado eficiente, onde de facto o dinheiro dos contribuintes seja o melhor aplicado possível, seja uma máquina a servir o cidadão e não uma máquina que se alimenta do cidadão. Essa é a nossa perspectiva para Cascais. Especificamente, nós estamos a tentar que o IMI em Cascais, a taxa de IMI, baixe para o mínimo possível legal. A taxa de IMI, portanto, os limites são definidos pelo Governo Central, depois as autarquias têm a liberdade para decidirem dentro do mínimo e do máximo. Cascais está com 0,35, aqui ao nosso lado, entre Sintra, Oeiras e Lisboa, têm todas taxas mais baixas e temos feito disso a nossa campanha, por assim dizer, nossas bandeiras, a redução do IMI para 0,30 já no próximo ano, portanto o IMI deste ano que é pago no próximo ano. Portanto, esse é um exemplo das medidas que propomos aqui para Cascais. Mas, em resumo, depois teremos isto tudo muito mais detalhado no programa que estamos a preparar para as autárquicas, é simplificar a vida ao cidadão,
reduzir dentro do possível os impostos e temos ao mesmo tempo um Estado mais eficiente, que melhor utiliza os seus impostos e mais moderno. É essa a nossa visão aqui para o Conselho. Está respondido. Muito bem. São 7 horas, está no fim do tempo que temos colocado para o Café Liberal virtual. Eu queria mais uma vez agradecer, em nome da IEL e da IEL Cascais, o tempo, a disponibilidade e o debate que tivemos com a doutora Armanda Amante Correia. Quero desejar à Associação, bem como a todos os seus associados, o maior sucesso possível e uma recuperação o mais rápida possível, que é o que nós todos desejamos, independentemente das ideias políticas que possamos ter. O que queremos é que o Conselho se desenvolva, que as pessoas que aqui vivem, que aqui trabalham, que aqui investem, estejam o melhor possível. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou agora desligar a transmissão ao vivo do Facebook. Nós podemos ficar aqui ainda mais alguns minutos. Eu que agradeço também.